Estamos indo para o final do livro de Neemias, né? Hoje é capítulo 10. O capítulo 11 vai ser bem rápido, porque ele é muitos nomes. A gente vai passar, só vou dar uma visão geral e a gente vai passar rapidamente. Então, vai até o capítulo 13, Neemias. Então, mas não sei, talvez quem sabe dois, se for necessário, né? Talvez já na semana que vem a gente consiga terminar o livro de Neemias. Mas hoje, capítulo 10. Bom, antes de eu mostrar essa tela para vocês, vamos só relembrar os últimos dois capítulos, o capítulo 8 e o 9. São centrais, não diria que são necessariamente o mais importante de Neemias, porque Neemias foi lá de Suzã, né? Ele era o copeiro do rei, ele foi para Jerusalém para construir os muros. Digamos que essa é a principal função, ele reconstruiu os muros, mas o que fica para a gente muito até hoje, e por isso o livro de Neemias é muito lembrado, é porque é justamente por causa do capítulo 8, que é a referência com a reforma do século XVI. Era uma época de obscurantismo da palavra de Deus, as pessoas não conheciam mais a palavra de Deus, as pessoas não tinham mais a palavra de Deus. E na época de Esdras, o sacerdote, de Neemias, que trabalham em conjunto, novamente a lei de Deus é lida. O templo agora começa a funcionar a todo vapor novamente, e o povo quer a palavra de Deus, o povo busca a palavra de Deus e o povo recebe a palavra de Deus. Depois de muito tempo, Esdras faz a leitura da lei de Deus. Isso significa, a leitura da lei de Deus naquela época, na época de Neemias, significa que eles leram os livros de Moisés, né? Talvez principalmente o livro de Deuteronômio, que é o resumo dos 5 livros de Moisés, principalmente o resumo da lei de Deus. A gente tem Deuteronômio em menos palavras, né? Então, Esdras leu a lei de Deus num púlpito, né? Fizeram um tablado, ele leu a palavra de Deus. Quando ele leu a palavra de Deus, já fazia décadas que as pessoas não ouviam mais a leitura da lei de Deus, porque eles estavam no cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico não tinha o templo, não tinha a leitura da palavra de Deus. Quando eles voltaram, ainda não tinha. Então, para as novas gerações, imagine, o cativeiro durante 70 anos. Então, para muitas gerações nasceram durante esse período. Para muitos era a primeira vez que eles estavam ouvindo a lei de Deus, a palavra de Deus. E quando eles ouviram, muitos deles pela primeira vez a palavra de Deus, eles começaram a chorar, e o povo todo começou a chorar, porque eles constataram que o que Deus tinha falado eles não estavam fazendo. Eles viram claramente os seus erros, viram claramente os seus pecados, eles começaram a chorar, né? Mas então, Esdras e Neemias os consolam, né? Eles celebram então a festa dos tabernáculos durante 7 dias, 8 dias, na verdade. E depois disso, então, vem o capítulo 9, que é uma confissão de pecados. Então, primeiro vem o arrependimento, lê a palavra de Deus, reconhece o seu erro. No capítulo 9 vem a confissão dos pecados, eles confessam os seus pecados a Deus, eles confessam os pecados dos seus antepassados, quer dizer, eles reconhecem o que os seus antepassados fizeram de errado, os seus pecados, e eles não querem mais fazer. E agora, uma coisa é você dizer, Senhor, me perdoa. Mas outra coisa, e agora vem o capítulo 10. Eles leem a palavra de Deus, eles enxergam os seus pecados, reconhecem os seus pecados, choram pelos seus pecados, confessam os seus pecados, e o que vem agora? Que tem que vir na vida de todos nós, e foi assim que eu terminei o estudo da semana passada. O que tem que vir? Tem que vir um sincero desejo. Quando você se arrepende, quando você nota que você fez uma coisa errada, você está arrependido, você pede perdão a Deus, vem também um desejo de não fazer mais, vem um desejo de corrigir a vida. E agora vem o capítulo 10. Esse desejo não foi só um desejo, foi um compromisso e um comprometimento de fato do povo com isso.
Então, no último versículo do capítulo 9, vamos recordar? Em vista de tudo isso, isso aqui, eu coloquei o capítulo 10, mas na verdade é o último versículo do capítulo 9. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo, uma aliança, tá? Por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Vejam, então, estamos fazendo um acordo, uma aliança aqui tem algumas Bíblias que eu estava olhando hoje, não é o caso da nossa versão, a NVI, mas outras versões, por exemplo, a Almeida, ela coloca como título do capítulo 10 a ratificação da aliança. Ratificação da aliança. Que aliança? A aliança que foi feita lá por Deus através de Moisés com o seu povo, lá no Sinai, né? Lá foi feita aliança entre Deus e o seu povo. O povo quebrou a aliança, o povo desobedeceu a aliança. E aqui em Neemias uma ratificação da aliança, é o povo de novo jurando, olha aqui, ó, se obrigam sob maldição e sob juramento. É juramento, né? Eles juram que eles vão seguir a lei de Deus dada por seu servo Moisés e obedecer fielmente todos os mandamentos. Então, veja que está fazendo, de novo, voltando lá à primeira aliança que não foi cumprida, que foi desobedecida, que foi quebrada, e eles agora estão ratificando essa aliança, e os líderes estão não só de boca para fora, mas eles estão comprometidos com isso e eles assinam esse acordo, eles assinam essa aliança. Isso é um comprometimento de fato, de verdade, não é da boca para fora. Quando uma pessoa pega e assina isso, é porque ela realmente está comprometida com aquilo, né? E é isso que a liderança agora faz. Essa questão aqui de se obrigam sob maldição e sob juramento, a gente não está muito acostumado a ver isso e olhar isso, mas se a gente voltar lá para a lei de Moisés, vocês vão ver que, inclusive, é, são páginas de maldição, e de bênção. Se fosse quebrado, né? Se a aliança com Deus fosse quebrada, tinha uma série de maldições previstas. Inclusive, não vir chuva, etc. Tinha uma série de maldições previstas. A quebra do contrato, a quebra da aliança. Assim como tinha uma série de bênçãos previstas pela obediência a essa aliança, né? Então, não deveria soar estranho para a gente essa questão de se obrigar sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus. Então, aqui, frisem essas palavras, no final do estudo vou voltar a elas, mas é uma questão de um acordo, uma aliança por escrito, assinada, comprometimento, não só comprometimento, juramento, é você jurar que você vai seguir a lei de Deus. Você está tão comprometido que você jura que você vai seguir a lei de Deus, que você vai obedecer fielmente os mandamentos, ordenanças e decretos. Mandamentos, ordenanças e decretos, de certa forma, é tudo a mesma coisa. Isso perfaz tudo que Deus falou. Êxodo capítulo 14 é a Páscoa, né? Então vem ali Êxodo capítulo 20 já são os 10 mandamentos, daí começam as diversas leis de Deus, as diversas ordenanças de Deus, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois é um apanhado geral das diversos mandamentos, não são só os 10 mandamentos, são todas as ordenanças, as leis, os decretos de Deus,
dados nesses livros. E o pessoal está assumindo o compromisso, o juramento, assinam, né, essa aliança, essa ratificação da aliança com Deus. A partir de agora, nós queremos ser fiéis e vamos ser fiéis a Deus, né? Que, ao contrário do que os nossos pais, que foram infiéis, e isso nos resultou no cativeiro babilônico. E aqui, olha como é que começa agora, esta é a relação dos que assinaram. Aqui é a liderança, não são todos, a liderança. Começa com o próprio Neemias, o governador, né? Não vou ler todos os nomes. Zedequias começa a lista dos sacerdotes, então tem toda essa lista dos sacerdotes, assinam. Neemias, o governador, os sacerdotes assinam, os líderes religiosos. Os levitas também, né, que são responsáveis pelo templo, daí uma série de levitas. Quem mais? Os líderes do povo, e aí uma série de líderes do povo da época, né, geralmente os cabeças de família, né? E, por fim, o restante do povo, o restante dos sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem, então esses todos agora se unem aos seus irmãos os nobres, os que já tinham assinado, e se obrigam também, o restante do povo, sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos do Senhor, o nosso Senhor. Então veja, pessoal, o povo, os líderes, o governador, os sacerdotes, os levitas, os líderes, os cabeças da nação, o restante do povo, é o povo como um todo, agora leram a palavra de Deus, capítulo 8, ouviram a palavra de Deus, constataram os seus erros, confessaram os seus pecados e agora estão assumindo o compromisso de viver em fidelidade a Deus, né? De praticar a lei de Deus. Então, eles juraram obedecer todos os mandamentos, ordenanças, decretos de Deus, dados através de Moisés, e nos próximos versículos agora aparecem algumas das leis de Deus, provavelmente aquelas que mais precisavam ser reafirmadas, sem abrir mão de todo o restante. Então, vejam, todos os mandamentos, ordenanças, decretos de Deus seria repetir Êxodo, Levítico, Números, né, e Deuteronômio. Era muita coisa. Então, o que nós vamos ver aqui agora, que eles reafirmam, especialmente, primeiro que eles juraram obedecer todos os mandamentos, ordenanças e decretos. Quer dizer, eles reafirmaram toda a lei de Moisés. Então, o que nós vamos ver aqui agora são alguns pontos, os pontos mais críticos a serem lembrados, tá? Mas o juramento foi quanto a tudo. Então, vamos lá. Primeiro, prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Essa lei foi dada antes da entrada na Terra Prometida, lá, né, por Moisés ainda, como uma prevenção à idolatria dos povos cananeus. Porque os povos da Terra Prometida eram povos com diversos deuses, que criam em diversos deuses. O povo de Deus ia entrar dentro da Terra Prometida. Não era para eles casar com outros, né, com moças ou moços de outros povos, para que não houvesse uma contaminação desses outros povos em termos de idolatria do povo de Deus. O povo não obedeceu e foi levado à idolatria. Olha, eu estou repetindo, vou fazer isso de novo, porque para os que estão, de repente, assistindo pela primeira vez, mas se vocês voltarem e virem o período, qual seria o período... Vamos falar isso aqui. Qual seria o período anterior ao período do cativeiro babilônico? Seria o período dos últimos reis. Os últimos reis de Israel e os últimos reis de Judá. Então, se vocês pegarem o primeiro reis e segundo reis, é
assim, a idolatria é constante. Lembram? O rei Acabe, Jezabel, que mandou matar os profetas de Deus, né? E instituiu o culto a Baal no reino. Isso é o rei de Israel. Então, os reis de Israel e os reis de Judá se corromperam completamente e estavam praticando. O próprio Salomão, vocês lembram do final da vida dele, que ele construiu altares para as mulheres e para os deuses das suas mulheres nos montes de Israel. Isso é Salomão, já começou com Salomão. E daí, rei após rei, praticamente foram poucos os reis que se salvaram ali, os poucos reis que foram fiéis. A maioria dos reis de Israel e dos reis de Judá praticaram a idolatria. Então, isso que Deus tinha mandado para não se juntar, não fazer casamentos mistos, né? Eles não obedeceram e foi a ruína deles. O povo não obedeceu, foi levado à idolatria. Os líderes na época de Esdras, Neemias, continuavam cometendo esse pecado. A gente já estudou Esdras e a gente já viu no início de Neemias que os líderes da época pós-cativeiro babilônico, tinha até sacerdotes que já tinham casado de novo com mulheres de outros povos. Entende? Quer dizer, puxa, não aprenderam a lição, né? Mas então, aqui eles prometem agora, eles percebem que isso tinha os levado à desgraça e agora eles juram novamente, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem acertar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Que mais? Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Não se comercializa no sábado, não se comercializava no sábado. Tinha lei, né? Isso estava na lei de Deus. Não, o sábado é um dia sagrado, não se compra, não se vende, né? Até hoje tem alguns mais tradicionais da Igreja Reformada que ainda seguem. Eu me lembro lá que o seu Lucas Salomons de Arapoti tinha bastante isso, né? Ele não aceitava que se comprasse ou vendesse no domingo, né? O sábado era um marcador essencial. Tirei isso de um comentário da Bíblia Nova Versão Atualizada, Almeida Atualizada. O sábado era um marcador essencial da identidade de Israel frente aos outros povos. O sábado não somente era um dia separado para Deus, mas também era a marca de santidade. Santo significa separado em hebraico, uma marca de santidade, de separação do povo de Deus dos outros povos. Certamente, então, vamos começar por aqui. Então, o sábado é o dia consagrado a Deus, é o dia separado para o Senhor seu Deus. Era a marca do povo, quer dizer, os outros povos ficavam sabendo que esse povo é o povo de Deus e esse povo guarda esse dia para o seu Deus. Isso é uma marca. Hoje os cristãos parece que não marcam isso. Essa lei do sábado, estritamente, ela cai no Novo Testamento. O princípio do mandamento continua, que é um princípio de separar um dia e consagrar esse dia ao Senhor. Depois da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, no domingo, a igreja cristã começa a guardar o domingo. Os adventistas do sétimo dia continuam guardando o sábado e achando que essa lei ela não se perdeu. Eu estimo os adventistas, eu acho que muitas vezes os adventistas são, por mais que eu não acho que eles estão certos, eu acho que a lei que tem que ser no sábado, ela realmente caiu no Novo Testamento. Mas eu, pelo menos, eu estimo os adventistas pela força e eles realmente têm esse negócio aqui de marcar. E todo mundo sabe, você não pode trabalhar, você é adventista, mas pelo menos sabe que essa pessoa é religiosa e tão religiosa que ela guarda o dia como um princípio de fato e de verdade na vida. Enquanto tem muitos cristãos que
dizem que é o domingo, mas não vão na igreja, não santificam, na verdade, nada, não separam nada, e às vezes nem tem marcador nenhum na vida. Então, fica aí a reflexão. Esse dia é um dia santo, um dia separado para Deus. Até hoje, pessoal, né? É, o fato de eu guardar o domingo é um exemplo para os que estão ao meu redor. É um exemplo de dizer, não, nesse dia eu não vou para lá, ou eu não vou para cá no horário do culto, porque é o horário do culto. Eu vou para o culto. Esse é o dia da minha comunhão com Deus, é o horário do meu culto a Deus. E Deus, não só na teoria, mas na prática, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então, isso é testemunho, isso é marca, isso é marcador. Entende? O dia santo é marcador. Ele nos separa, nós separamos o dia para Deus e esse dia, ao mesmo tempo, é um marcador de separação e até de testemunho para os outros. E era isso no Antigo Testamento. E pode e deve ser isso hoje ainda. É um testemunho para o mundo. E até um convite, você pode vir junto comigo. Eu posso ir na sua casa depois do culto, mas não no horário do culto. Compreende? Esse é o dia santo, o dia separado para Deus. E certamente negociar nesse dia era uma tentação para os judeus. Imagina esse povo dos negócios, esse povo comerciante. E nessa época, bom, todas as épocas, né? Mas nessa época que eles estão no meio do Império Persa, vocês imaginem que como eles estão no meio do Império Persa, o Império em geral não guarda o sábado, então o pessoal ao redor está comercializando e tá passando por lá e está querendo comprar, está querendo vender no domingo, porque para eles não estão, os outros povos não estão nem aí para o domingo, né, para o sábado, e eles estão querendo comprar e vender, e os judeus ali com a oportunidade de comprar, de vender, de fazer negócio. E, poxa, o pessoal está aqui hoje, amanhã já vai embora e a gente vai perder essa oportunidade. É uma tentação, né? Uma tentação. Ser fiel a Deus exige abnegação, mas ser fiel a Deus também traz as bênçãos de Deus, as bênçãos prometidas por Deus. Não é porque eu perco um negócio nesse dia que Deus vai deixar de ser fiel. Justamente se eu perco um negócio nesse dia porque eu sou fiel a Deus, isso, né? Deus vai continuar sendo fiel e Deus está olhando o que eu estou fazendo e sendo fiel a Ele. Deus jamais vai faltar com as suas bênçãos sobre quem é fiel a Ele, né? Então, a tentação continua até hoje. Tem tanta coisa para fazer no domingo aí, tem tanta oportunidade de coisa para fazer no domingo. E eu vou perder a oportunidade de fazer coisas no domingo? Bom, é o dia consagrado a Deus. É o dia do culto a Deus. É o dia de buscar o meu Criador, o meu Salvador e o meu Santificador. Isso está em primeiro lugar para mim. E tudo mais fica em segundo plano para mim, ou não, né? Fica aí a reflexão. Outra questão, cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Isso é lei de Moisés. É o chamado ano sabático, né? Depois de 7 anos, a terra tinha que descansar. Esse era um princípio. Uma das coisas é a terra descansava. Outra coisa é a terra descansava. Eu não coloquei aqui a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés, é a lei de Deus através de Moisés, tá? Vamos deixar claro isso. Então, uma das coisas é a terra descansava. Outra questão é que claro que a terra, as sementes, se colhia trigo, as sementes ainda ficavam ali e acabavam gerando uma nova colheita por mais que você não cultivasse, mas e essa nova colheita das sementes que caíam ali ficava para os pobres. Está lá na lei de Moisés. Isso ficava para os pobres, ficava para os animais, né? Então, o que está envolvido aqui, e cancelaremos todas as dívidas. Era um ano que as dívidas também
eram canceladas. O ano sabático, então, prevenia a ganância. É uma pessoa que sempre quer mais e quer acumular, não vai conseguir às custas dos outros, porque ele vai ter que perdoar a dívida. Prevenia também o endividamento, quer dizer, uma pessoa que se endividasse, depois de 7 anos, a dívida, a gente falava antigamente, caducava, ela era abolida, anulada. Então, isso evitava um endividamento em cima de endividamentos, né, né, sem fim. E, por outro lado, o empobrecimento, porque uma pessoa que vai se endividando e cada vez fica mais pobre e às vezes não consegue mais dar a volta por cima, né? E cada vez empobrece mais. Então, tem tudo isso envolvido aqui, mas era uma lei de Deus. Cada 7 anos, né, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Então, era uma questão de amor ao próximo, de justiça social. A injustiça social havia sido uma das causas do castigo de Deus do cativeiro babilônico. Já mostrei para vocês isso em capítulos anteriores. Amós é o profeta da justiça social e acusa isso, como ricos cada vez ficando mais ricos, às custas dos pobres e de endividamento, de juros e tal, e os ricos cada vez acumulando mais terras e os pobres cada vez mais empobrecidos, justamente porque não estavam respeitando as leis de Deus do ano sabático e também do jubileu, que era depois de 50 anos, né? Daí a própria terra voltava para a família do primeiro dono e tal. Então, tudo isso eram esquemas que Deus tinha montado que evitavam o empobrecimento, que evitavam o endividamento eterno, que dava um pouco mais dignidade, né, e mais justiça social. Mas isso não estava mais sendo praticado, né, até hoje, né, assim, as pessoas, esse tipo de coisa as pessoas preferem esquecer e colocam a sua ganância em primeiro lugar. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus. Então, aqui é pagamento para o sustento do templo e de tudo que dizia respeito ao culto a Deus. Então, eles davam 4 gramas de prata, tá? Que o texto não entra, mas a gente sabe por outros textos lá de Moisés que era prata. Então, conforme o mandamento, dará anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. O que tinha no templo? Que serviço? Os pães consagrados, os pães da proposição, aqueles pães que ficavam dentro lá do santo lugar, né? Para as ofertas regulares de cereal, todos os dias eram oferecidos nessas ofertas de cereal, para os holocaustos, os animais que eram sacrificados diariamente no sacrifício matutino, no vespertino, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, Páscoa, tabernáculos e Pentecostes, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Quer dizer, tudo isso eram leis de culto, né? O culto no Antigo Testamento era muito em cima dessas questões ainda, né? Até a vinda de Jesus, quando tudo ficou mais claro. Mas nessa época, então, o culto abrangia todos esses diversos rituais, esses diversos holocaustos que tinham que ser feitos as oferendas matutinas e vespertinas, né? E tudo isso estava previsto, tudo isso precisava ser sustentado. E como era sustentado? Deus tinha previsto isso, que isso seria sustentado através das ofertas do povo. Deus tinha dado o suficiente para que o seu povo ofertasse para manter o trabalho de Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. O fogo do altar, eu não coloquei o texto aqui, mas tem pelo menos 2 textos do Antigo Testamento de Moisés, em que diz que o fogo do altar
não podia cessar jamais. Quer dizer, o fogo do altar dos holocaustos, ele continuava aceso ininterruptamente. Portanto, vocês imaginem que, e eu já mostrei isso quando a gente estudou o tabernáculo, o altar dos holocaustos era bastante grande, porque eles colocavam animais inteiros em cima, né, das grelhas ali do altar dos holocaustos, para queimar os animais. Então, vocês imaginem que precisava de bastante lenha isso, e ininterruptamente, todos os dias, 365 dias por ano, né, sem jamais apagar, eles precisavam de muita lenha. Então, eles se organizam para que nunca falte a lenha, né, para o altar. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos, os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Aqui ainda não é o dízimo já vai entrar no próximo versículo. Aqui são os primeiros frutos, são as chamadas primícias, os primeiros frutos das nossas colheitas de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto das ovelhas como dos de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Então, notem aqui que a gente tem duas coisas. Conforme está escrito na lei, traremos o primeiro dos nossos filhos. Eu não sei quanto vocês estão acostumados com essa questão aqui, de que os primogênitos eram oferecidos e consagrados a Deus. O primeiro filho, o homem, era oferecido e consagrado a Deus. Assim como a primeira cria dos nossos rebanhos, ovelhas, bois, né? Eram dados para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que estiverem ministrando. Vamos ver isso em Números capítulo 18, 15 a 18, lá, lei de Moisés, né, Números, diz: todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Seu aqui, no contexto, é dos sacerdotes, tá? Eles seriam dados como ofertas para os sacerdotes. Vocês já vão ver que isso é mais os animais. Mas está o primeiro filho também. O que vai acontecer, então? Porém, os primogênitos, os primeiros filhos dos homens, você deve resgatar. Então, o filho homem, ele não era dado para o sacerdote, né? Mas ele era, então, resgatado. Como é que era o resgate? O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata. Então, aí tá. Com 1 mês de idade, né, eles levavam 60 gramas de prata, que era o resgate pelo filho. E esses 60 gramas de prata ficavam com os sacerdotes. A gente já vai ver isso porque era uma forma de Deus sustentar os que se dedicavam ao culto a Deus, tá? Então, vamos só ver essa questão aqui, ó. No comentário da Bíblia de Estudo da Reforma, comenta o seguinte: Deus reivindicou para si os primogênitos de Israel, porque ele os havia resgatado da 10ª praga. Na 10ª praga, Deus matou todos os primogênitos do Egito, mas Deus deixou todos os primogênitos de Israel vivos. Portanto, Deus reivindicou para si os primogênitos de Israel, porque ele os havia resgatado da 10ª praga, tornando o primogênito uma oferta de primícias, primeiros frutos para o Senhor. Essa consagração ou separação servia para 2 objetivos. Primeiro, coletivamente, o primogênito representava todo Israel, o povo de Deus, a quem Deus escolheu como seu primogênito entre as nações. No Novo Testamento, todas as nações são incluídas, mas no Antigo Testamento, Israel é o primogênito do Senhor, é o primeiro filho do Senhor. E segundo, como indivíduos, os primogênitos eram lembretes vivos desta escolha dentro de cada família, dentro de cada lar, né? Então Deus pediu os primogênitos, mas para as crianças não ficarem com os sacerdotes, elas eram resgatadas pelo preço de 60 gramas de prata. Em Números 18, 15 a 18, diz assim: mas o primogênito do gado, então os filhos eram resgatados com 60 gramas de prata.
Mas o primogênito do gado, o primogênito das ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos, separados. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua no contexto é do sacerdote, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Então, parte desse animal era oferecida em holocausto a Deus, como oferta a Deus, e parte desse animal era para o sustento dos sacerdotes, que era toda uma família sacerdotal, que depois do Novo Testamento viram os saduceus, né? Mas era toda uma série de sacerdotes responsáveis por fazerem os sacrifícios. Então, no caso desses animais aqui, ficava a coxa direita, o peito e a carne deles. A gordura era oferecida em oferta a Deus. Então, essa era como Deus tinha montado todas as coisas e pensado em todas as coisas, de forma que tanto o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ganhado terra na distribuição das 12 tribos, só 11 tribos ganharam terra. A tribo de Levi era uma tribo consagrada ao culto. Dentro da tribo de Levi tinham os sacerdotes, os descendentes de Arão, e tinham os demais levitas. Os sacerdotes, os descendentes de Arão, eram responsáveis exclusivamente pelos sacrifícios no altar dos holocaustos e dentro do tabernáculo. O restante dos levitas cuidava de todo o restante ali que dizia respeito ao templo. Mas, como essa tribo ela foi consagrada para o serviço no templo, eles não receberam terra, porque o serviço deles é esse. Para sustentar essa tribo e o culto a Deus, que para funcionar, então Deus designou os levitas para que tudo funcionasse adequadamente, tinha bastante coisa. Então Deus instituiu o dízimo, essas primícias, a primícia do primeiro filho, a primícia do primeiro, né, do primeiro filhote aí do gado, da cabra e etc. Assim como Deus instituiu depois todos o dízimo, né, como uma forma de sustentar o culto, sustentar a tribo que não ganhou terra, que está se consagrando a isso, e sustentar também o culto a Deus para que tudo funcionasse. E daí eles continuam dizendo, além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas aves e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Os levitas passavam, isso está previsto lá na lei de Moisés, que eles separavam e os levitas passavam nas cidades recolhendo os dízimos dessas colheitas e levando para o sustento da tribo de Levi e também para o sustento do templo, tá? Então agora eles se comprometem a fazer. Vejam Números 18, 21, 24. Aos filhos de Levi eu dei todos os dízimos em Israel por herança. Tá vendo? Pelo serviço que presta. Serviço da tenda do encontro, o tabernáculo, né, que depois vira o templo. Porque os dízimos dos filhos de Israel apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Isso aqui é Números. Números é os 40 anos, é a narrativa dos 40 anos no deserto. E Deus já está instituindo, porque eles vão entrar na Terra Prometida, e a Terra Prometida vai ser dividida em 11, Levi não vai ganhar. Então Deus já está colocando aqui, já está instituindo, que a tribo de Levi será sustentada a partir do dízimo do restante do povo. Então, o dízimo seria dado para sustento dos levitas, sacerdotes e levitas, e também para o sustento de tudo que dizia respeito ao culto, as ofertas de cereais, ofertas de animais, né? Tudo que dizia respeito ao culto estava previsto dentro dos dízimos, das primícias e dos
dos dízimos. Então, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei em herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio de Israel. Muito bem, agora vejam, o que estava acontecendo na época de Neemias? Neemias 13:10, que é o último capítulo, diz assim, também Neemias dizendo, também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Quer dizer, na verdade, o capítulo 13 é meio que um fechamento, relembrando algumas coisas. Então, o que estava acontecendo é que isso daqui vem antes, né? Antes do compromisso. Agora eles assinam dizendo nós vamos obedecer à lei de Deus. Mas o que eles estavam fazendo antes? O que eles estavam fazendo antes é que eles não estavam dando os dízimos, é que eles não estavam mais oferecendo as primícias, não estavam mais dando dízimo, não estavam mais dando as ofertas adequadamente, soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores não tinham condições financeiras de se manter, né? Tinham fugido cada um para o seu campo. Se eles não conseguem se manter, porque as pessoas já não dão os dízimos que deveriam ter dado, cada um vai para a sua terra e começa a fazer suas plantações para ter o que comer. Mas com isso, não tinha gente para fazer o culto a Deus e cuidar de todas as coisas que diziam respeito ao culto a Deus. Então vejam que havia um problema de que as pessoas não estavam dando as ofertas, não estavam sendo fiéis, e agora eles prometem ser fiéis nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, né? Para que o culto a Deus funcionasse, né? E que os sacerdotes, os levitas também tivessem condição de fazer o seu trabalho. Pessoal, hoje, da mesma forma, a obra de Deus seria excepcionalmente ampliada se todos fossem fiéis ao dízimo. Olha, Deus fez tudo perfeito. Quando Deus institui o dízimo para que tudo funcione, para que, primeiro, que Deus dá o suficiente para cada um, para quem Deus dá o trabalho, Deus dá as bênçãos, Deus dá o suficiente para que cada um se mantenha. Mas também as ofertas, o dízimo foi instituído para que a obra de Deus funcione adequadamente. E a obra de Deus não funciona adequadamente em muitos lugares, ou poderia funcionar muito, muito, excepcionalmente melhor se as pessoas fossem fiéis aos dízimos, que não são, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Silvia tem uma colega que tinha, né? Enquanto ela estava fazendo faculdade de biologia. Tinha uma colega que é doutora em biologia lá na em Curitiba, Uninter. Ela mora em Curitiba. Mas, como é que ela foi parar em Curitiba? Ela era lá de Caxias do Sul e o marido dela é músico. Então, o marido dela tocava na igreja e foi contratado pela Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Curitiba, que é enorme, para ser músico da primeira Igreja Batista de Curitiba. Então eles saem, ela é doutora, né? Tem doutorado, sai lá de Caxias do Sul para acompanhar o marido que veio para Curitiba para tocar nos cultos. Vocês imaginem que o salário não deve ser baixo de um cara desse, né? Para ele sair e ela abandonar lá o serviço dela no Rio Grande do Sul e eles virem para Curitiba, o salário do músico na primeira Igreja Batista de Curitiba não deve ser baixo, não. E quem eles pegam? Pegam gente de qualidade, selecionado, pega um cara lá de Caxias do Sul para tocar em Curitiba. Selecionado, certo? Músico profissional. Muito bem. Entendem? Onde é que a gente vê músicos profissionais tocando em igreja? E por que a gente não vê? Por que a gente não tem músicos profissionais tocando na igreja? Deus não merece o melhor? Merece, né? Mas por que não tem? Porque não tem condições de pagar. A maioria das igrejas não tem condições de pagar músicos profissionais. Agora, por que não tem condições de pagar músicos profissionais? Será que não tem condições mesmo? Ou é porque não tem ofertas suficientes para contratar músicos profissionais?
Então, isso é só um exemplo da música. Mas você pode ampliar isso para toda a obra de Deus. Eu trabalhei numa igreja que tinha 1.200 membros. 1.200 membros. Tinha um pastor só, para 1.200 membros. Quando recomendável é um pastor para cada 120 a 160 membros. Um pastor para 1.200 membros. Por quê? Porque não tinha condição de sustentar um segundo pastor. Como 1.200 membros não têm condições de sustentar só tem que sustentar... Não, e deixa eu falar mais uma. De repente tem gente dessa comunidade aqui assistindo o estudo de hoje. Mas não tem nada que eu não tenha dito para eles quando eu estava lá também. Mas ainda sustentava um pastor à custa de fazer festa. Tinha que fazer festa, tinha que fazer almoço para sustentar o único pastor que tinha. Mas o que é isso? Isso é inconcebível. 1.200, o que está acontecendo? Por que só consegue sustentar um pastor como deveria ter 1.200 dividido por 160? Deveria ter, sei lá, uns 7, 8 pastores. Já deveria ter dividido em 8 comunidades aquilo para um atendimento melhor. E por que não tem? Mas, olha, com certeza absoluta, porque as pessoas não estão sendo fiéis aos seus dízimos. Entende como a obra de Deus padece porque as pessoas não ofertam, porque as pessoas não dão os seus dízimos. E imagine quantos missionários você conseguiria sustentar se todos os cristãos dessem o seu dízimo? Quantas obras missionárias a gente sustentaria? Agora, os missionários, às vezes, estão tendo que escrever cartinha implorando para serem sustentados. A gente precisa de 10 pessoas que nos ajudem para que a gente possa se manter lá, e daí perde um. Às vezes, a família toda padece num campo missionário porque não tem sustento. Isso é uma vergonha. Mas onde está o erro? O erro está nas ofertas. Mesma questão de Neemias, o povo de Neemias chora, vê os seus erros, vê por que foi castigado por Deus, porque faltou com fidelidade, se arrepende, chora, confessa o seu pecado e promete ser fiel nos dízimos. Como é que está você? Como é que estou eu? Estamos sendo fiéis no dízimo? Isso é uma questão importante, pessoal. A obra de Deus seria excepcionalmente ampliada, muito mais melhor feita. Eu não estou falando aqui de fazer igual lá em Porto Alegre, a Igreja Universal do Reino de Deus lá em Porto Alegre colocou piso de granito no templo. E isso não estou falando de colocar piso de granito, não é para isso que o dinheiro das ofertas serve, mas para a obra de Deus, para o sustento da obra de Deus como um todo, né? Poxa, se todo mundo fosse fiel, a obra de Deus nunca faltaria dinheiro, porque nós somos muito abençoados, todos nós. Nunca faltaria dinheiro para a obra de Deus, né? E eu vou adiantar para vocês. Continuem, nós vamos continuar os estudos. Vai demorar um pouco, porque nós vamos olhar Esdras, a gente vai olhar Esther, a gente vai olhar Daniel, mas a gente vai chegar em Malaquias. Neemias viveu em 445 a.C., 445 a.C. Malaquias viveu por volta de 420 a.C., ou seja, 25 anos depois. Pessoal, 25 anos depois, em Malaquias, 20 anos depois, aqui o pessoal jura, nós vamos ser fiéis, nós vamos dar o dízimo a Deus, nós vamos ser fiéis a Deus. 25 anos depois, Deus diz através do profeta Malaquias, esse povo está me roubando. E o povo diz, mas em que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos, nas ofertas. 25 anos depois, ganância, né? O meu reino em primeiro lugar, dinheiro, dar dinheiro para Deus, não. Dizem, né, brincam que a última coisa a ser convertido é o bolso. Então, 25 anos depois, aqui eles prometem ser fiéis, prometem dar o dízimo, 25 anos depois já virou
De novo, Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Me roubando. Mas a gente vai ver isso em Malaquias. Terminando. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. Aqui parece que é uma transparência. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. Parece que é uma transparência nas ofertas. Os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. Veja que então, os levitas recebiam o dízimo de todo o povo, mas os levitas também ofertavam o 10º, né, trazer 1/10 dos dízimos ao templo de Deus. Os levitas não receberam, todo mundo que recebe tem para dar. Os levitas não receberam o dízimo de todos para o sustento deles, então eles também agora dão o dízimo. Por isso até me falaram, eu até custo acreditar, mas por outro lado é tão humano esse negócio que acabo acreditando que tem pastores que não ofertam porque acham que eles não precisam ofertar porque são pastores. Mas como assim? Você é pastor, você recebe salário, como é que você não vai ofertar? Né? Então, isso é falta de conhecimento bíblico, inclusive, porque os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos também ao templo do nosso Deus, depósito do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Eles assumem agora, nós vamos prover todo o sustento para os levitas, para os cantores, para os porteiros, porque isso tudo dizia respeito ao templo, ao culto, não vai faltar as ofertas, porque nós vamos sustentar o templo de Deus, né? Terminando, você concorda? Você concorda assim, com a lei de Deus? Então jure, assine que se comprometa em seguir a lei de Deus na sua vida. Muitos cristãos parecem que se esquecem da sua promessa, do seu juramento feito na profissão de fé. É verdade, não é? É. Se você concorda com a lei de Deus, se concorda que a lei de Deus é boa, então jure, assine e se comprometa, porque às vezes está faltando comprometimento de vida, está faltando pessoas que, né, comprometidas com a obra de Deus, de dizer, não só dizer, sim, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra de Deus, ela é ótima, não é. Ela é ótima, ela é de Deus e eu vou cumprir, eu vou colocá-la em prática na minha vida. Jura, assina, se comprometa em seguir a lei de Deus na sua vida. Assine, eu vou fazer. É comprometimento de vida com Deus e com a obra de Deus e em cumprir a lei de Deus. Muitas pessoas parecem que esquecem da promessa e juramento feito na profissão de fé. A profissão de fé é isso. Nós juramos. A profissão de fé é uma ratificação da aliança com Deus. É a mesma questão de Neemias 10. Ratificação da aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus é fiel para comigo. Eu quero ser fiel para com Deus. E eu vou ser fiel para com Deus. E eu vou me comprometer para com Deus. Eu vou ser fiel, né, com a igreja de Deus também. E vou trabalhar por Deus nesse mundo. Vou servir a tudo isso na profissão de fé. Na liturgia de profissão de fé, inclusive. Né? Eu digo, eu creio e me comprometo, eu creio e vou seguir a Deus, né? Vou andar com Deus, em comunhão com Deus, vida cristã, comprometimento, né? Juramento. Profissão de fé é juramento. Na nossa profissão de fé, nós assumimos uma aliança de fidelidade e compromisso com Deus. Deus é fiel à sua aliança conosco e nós. Espero que nós também estejamos sendo fiéis, né? Para com Deus. Infelizmente, nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos, nós obedecemos, sempre de novo temos que nos arrepender, sentir pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, mas também sempre de novo a gente tem que dizer, Senhor, eu errei aqui, me perdoa, me ajuda a não fazer mais e buscar uma vida que glorifique a Deus, né? Em pensamentos, palavras e ações. Né? Deus sempre nos perdoa o arrependimento verdadeiro, mas Deus também quer comprometimento. Jure e se esforce, assine embaixo, diz, Senhor, eu não vou fazer mais, eu vou lutar contra o meu pecado, eu vou melhorar para a tua glória. Né?
Então, é comprometimento de vida. Nós sempre temos o perdão de Deus, mas essa questão de não, que se chama de graça barata. Recebe barato e daí não responde, né? Não, nós recebemos um perdão que custou caro, Jesus deu a vida por nós e nós queremos sim dar uma vida agradável a Deus. Pena que não conseguimos uma vida perfeita aqui nesse mundo, porque somos pecadores, nos arrependemos, mas sempre de novo queremos sim glorificar a Deus com a nossa vida, né? E nos comprometermos e jurarmos fidelidade a Deus.